Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Master of None, uma série original da Netflix que me fez reavaliar muitas coisas com outros olhos. A série foi criada pelo Aziz Ansari e o Alan Young, que também são conhecidos do grande público por outra série muito queridinha chamada Parks and Recreation. Ainda não assisti, tá na minha lista de coisas pra fazer antes de morrer. O Alan Young escreveu todos os roteiros de Master of None e o Aziz protagonizou a série, além de dirigir um ou outro episódio. Eu comecei a assistir a série principalmente por conta da quantidade de indicações e menções que ela estava recebendo por aí, e ela ganhou vários prêmios, a maioria reconhecendo a qualidade do roteiro. A galera curtiu, a série deixou um gancho para uma segunda temporada, então foi renovado e deve estrear logo também, já saiu o teaser e coisa arada. Master of None acompanha a vida do Dev, que é interpretado pelo Aziz. É um cara de uns 30 e poucos anos, ele é um ator americano, mas com descendência indiana, e ele gosta muito do que ele faz, mas ele não consegue emplacar, assim, no grande papel da vida dele. Ele tá sempre fazendo uma pontinha em comercial, numa série, alguma coisa assim, e ele segue a vida acertando em algumas coisas, errando em outras e sofrendo principalmente com um timing ruim quando o assunto é relacionamento. Do meu ponto de vista, a série ajuda o espectador a abrir os olhos para alguns aspectos que a gente às vezes não se flagra, principalmente com relação a estereótipos, sociedade, expectativa alheia e também empatia. Tem 3 episódios em particular que eu gostei demais e que ilustram o que a série significou para mim, então eu pensei em talvez compartilhar um pouquinho sobre eles com vocês, na esperança de fazer vocês se interessarem pela série, assistirem e ver qual é. Um dos episódios mais bonitos é Pais e Filhos, já é o 2º episódio da primeira temporada, e ele fala sobre a vinda dos imigrantes para a América e todos os sacrifícios que eles fizeram para poder dar uma vida melhor para a própria família. O Dev vem de uma família indiana e o amigo dele, Brian, vem de uma família chinesa, se eu não me engano. Cada um deles tem algumas dificuldades no relacionamento com os pais deles, principalmente com relação às diferenças de gerações, né? Quando a gente perde a paciência com alguma coisa, né? O pai resolve comprar um iPad e você tem que ficar ensinando a usar o iPad. Só que os dois percebem que a vida deles é muito boa porque os pais deles fizeram grandes sacrifícios quando eles vieram para a América para poder dar uma vida melhor para eles. Os dois decidem então fazer um jantar e botar todo mundo na mesma mesa para conversar e compartilhar algumas das histórias de infância, de adolescência, quais eram as expectativas deles quando vieram para a América, situações que eles passaram, realmente parar para ouvir, porque tem uma hora da vida em que a gente simplesmente para de escutar e aí quando a gente quer ouvir essas histórias de novo, às vezes é muito tarde. É um episódio muito bonito que fala sobre o que a gente faz pelas nossas famílias e também sobre o que a gente, enquanto jovem, perde a oportunidade de fazer, como, por exemplo, ter uma conversa franca. Eu tive uma bisa que viveu 100 anos e, cara, 100 anos é um século. Sabe o que é parar pra pensar que essa mulher viu 2 guerras mundiais acontecerem? Eu nunca parei pra conversar com ela sobre isso, sabe? Não eram histórias que eu pedia pra ela falar, e querendo ou não, eram relatos em primeira mão. Eu lembrei muito dela, inclusive, quando eu assisti esse episódio, e foi onde realmente a série me conquistou de verdade, por mostrar o carinho, o respeito deles com as gerações anteriores, por quem realmente criou a gente e colocou a gente aqui. Tem uma coisa legal sobre esse episódio, que é a participação dos pais verdadeiros do Aziz, como pais do Dev. Eles não são atores, mas eles toparam fazer uma participação especial ali, uma pontinha. Quando você olha pra eles, você já percebe que é tudo farinha do mesmo saco. O meu 2º episódio favorito é Indianos na TV. O Dev vai fazer um teste de elenco e o cara fica o tempo todo pedindo pra ele fazer o tal do sotaque indiano. E ele não quer fazer o sotaque indiano porque, apesar de ele ter descendência indiana, ele é americano. E ele fica mega incomodado com isso. E aí ele comenta com um amigo dele sobre como todos esses papéis são sempre estereotipados. Esse episódio tem uma abertura incrível, que é o Dev pequenininho vendo TV e aí vão passando várias cenas de personagens em desenhos, em séries, em filmes, todos indianos. E aí quando a gente reconhece um ou outro da nossa geração, por exemplo, a gente vê que mesmo hoje isso não mudou, as pessoas continuam estereotipando esses papéis. E aí você repara que a crítica do Dev, que é a crítica de Master of None, é muito coerente. É muito legal você representar outras culturas e abrir espaço para elas, mas a representatividade não se dá só dessa forma. É muito mais do que escrever 3 linhas de diálogo para um personagem estrangeiro. Você tem que dar voz para esse personagem, você tem que dar corpo, tem que dar alma. Esses dias eu tava vendo a entrevista de uma atriz brasileira que comentou como foi difícil para ela no começo da carreira se livrar de personagens indígenas, porque ela tem descendência indígena, e aí ela sempre acabava fazendo os mesmos papéis em que ela era uma índia no meio do mato que não conseguia juntar 2 letras. Ela não conseguia pegar papéis relevantes e aí ela também, em contrapartida, não conseguia mostrar o potencial dela para fazer mais do que isso. Ainda falando em representatividade, tem o meu 3º episódio favorito que se chama Eles e Elas, que fala sobre feminismo de uma maneira muito aberta, muito natural e coloca
colocam alguns debates que são bem interessantes, fazendo os personagens mudarem a visão deles a respeito do assunto. Tudo começa quando o Dev, que tá trabalhando em um comercial, porque ele conseguiu finalmente, descobre que uma colega de trabalho dele foi seguida até na casa dela, depois que ela saiu de um bar de noite, e o Dev fica incomodado com a situação, só que ele acha que é algo único, assim, sabe? Tipo, ele chega contando, falando, tipo, meu, eu sabia que a fulana foi perseguida até em casa? E aí ele fala isso pra duas amigas dele, e ele não esperava por isso, mas ele recebe uma pilha de acontecimentos similares pelos quais as duas também passaram e fazem ele ver que isso infelizmente acontece mais do que ele imagina e que ele é uma pessoa privilegiada por não ter que se preocupar com questões de assédio e coisas parecidas todos os dias pelo simples fato de ele ser homem. Só que a maneira como ele recebe essa informação e o que ele faz com ela é bastante interessante, mas ainda assim não é o ponto de virada pro personagem. E a coisa que eu achei mais legal nesse episódio foi o fato de que não foi um negócio assim, então tá, a gente agora tratou desse assunto, está resolvido, vamos para o próximo tópico. Tem outras situações que acontecem nesse episódio que expõem o machismo em coisas simples, como, por exemplo, você cumprimentar apenas os homens da mesa e não as mulheres. Aí você fala, mas ninguém mais faz isso hoje em dia, imagina, que absurdo. Faz sim, faz direto, faz todo santo dia. E a gente precisa ver isso exposto num filme, numa série, num livro, porque simplesmente o ato de falar não tá adiantando. Apesar de Master of None ter um plot e ele ir se desenvolvendo ao longo desses 10 episódios, cada um deles parece que aborda uma situação e desconstrói ela de forma a fazer a gente refletir sobre as coisas que a gente tá fazendo. Eu achei isso muito bacana e principalmente muito bem feito. Apesar de eu não gostar muito do primeiro episódio, se você assistiu só um episódio e largou a série, vai por mim, tá? Dá mais uma chance, porque assim, o primeiro episódio ele é muito arrastado, ele é muito parado, ele é até meio irritante em alguns pontos, mas mesmo assim ele toca num tema muito legal, que é filhos e paternidade, porque não dá pra negar, eu sei, você sabe que tem uma coisa que a sociedade cobra de botar mais criança nesse mundo. Master of None vale cada minutinho e eu espero que vocês gostem dessa série tanto quanto eu. São só 10 episódios, a série é original da Netflix, então ela está inteiramente disponível no catálogo deles. Vocês podem assistir a qualquer hora e se vocês gostarem ou não gostarem, vocês voltam aqui pra me contar o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.